Imagine uma viagem de quase 5 bilhões de quilômetros, uma distância tão vasta que desafia a compreensão humana e nos faz questionar os limites da nossa própria existência. Uma missão que custou a impressionante soma de 720 milhões de dólares, um investimento colossal em ciência e tecnologia. Essa empreitada exigiu uma década de paciência inabalável, cálculos meticulosos que consideraram cada variável gravitacional e orbital, e a dedicação incansável de milhares de cientistas e engenheiros que trabalharam incansavelmente para transformar um sonho em realidade. Tudo isso culminou em um único dia monumental, 14 de julho de 2015. Naquele dia histórico, a sonda New Horizons da NASA, projetada para resistir a condições extremas do espaço profundo, finalmente alcançou seu destino final, o enigmático Plutão. Pela primeira vez na história da humanidade, tivemos a oportunidade de observar de perto este distante planeta anão, um corpo celeste que por décadas permaneceu envolto em mistério e surpreendentemente quase completamente ignorado pela comunidade científica e pelo público geral. Porque tanto desinteresse e subestimação, Plutão parecia estar muito distante, um ponto quase imperceptível no vasto cosmos, e ser excessivamente pequeno para merecer grande atenção. Ele orbita nas fronteiras mais externas do nosso sistema solar, em uma região conhecida como Cinturão de Kuiper, onde a luz solar se desvanece em um pálido reflexo, e as temperaturas são gélidas, próximo do zero absoluto. Por um longo período, foi categorizado como um mero forasteiro, um corpo celeste primordial que não oferecia grandes revelações. A crença predominante era que Plutão seria um corpo celeste inerte, frio e geologicamente morto, sem qualquer atividade que pudesse justificar um estudo mais aprofundado. Essa visão simplista, no entanto, estava prestes a ser completamente desmentida. O que as câmeras de alta resolução e os instrumentos científicos da New Horizons registraram não apenas desafiaram, mas pulverizaram todas as expectativas anteriores. Os cientistas, para sua própria surpresa e deleite, nunca estiveram tão enganados em suas previsões, e o universo estava prestes a nos mostrar mais uma vez sua capacidade infinita de nos surpreender. O mundo, que por muito tempo foi considerado uma esfera gélida, inerte e sem características notáveis, um mero pedaço de rocha e gelo sem vida, de repente se revelou como um dos lugares mais extraordinários e incomuns de todo o sistema solar. Longe de ser um corpo celeste passivo e estático, Plutão é na verdade um planeta geologicamente ativo, com uma complexidade surpreendente que rivaliza em alguns aspectos, até supera muito dos planetas rochosos internos, como Marte. Ele guarda seus próprios segredos profundos, revelando uma paisagem que é ao mesmo tempo alienígena e familiar. Imponentes cadeias de montanhas que se elevam a quilômetros de altura, esculpidas em gelo que se comporta como rocha sólida, vastos mares de gelo exótico composto por substâncias voláteis como nitrogênio, metano e monóxido de carbono, que fluem e se renovam, criando padrões intrincados na superfície. Essas composições e dinâmicas são únicas e não se assemelham a nada visto em outros lugares do sistema solar, desafiando nossos modelos de formação planetária. Além disso, Plutão possui uma atmosfera complexa e dinâmica, uma fina camada de gases que pode se expandir e contrair de maneiras únicas e dramáticas, dependendo de sua posição orbital e da interação com o vento solar, um fenômeno que ainda estamos começando a compreender. A análise subsequente dos dados enviados pela missão New Horizons levou a uma conclusão ainda mais assombrosa e inesperada. Plutão pode estar ocultando um oceano superficial de água líquida sob sua crosta gelada, um reservatório de água que poderia ser um ambiente potencial para a vida, algo que os cientistas jamais esperariam encontrar a bilhões de quilômetros do Sol. Pense na mais incrível façanha da exploração espacial que você conhece. É provável que o que a NASA alcançou em 2015 com a New Horizons supere qualquer uma delas. Os cientistas e engenheiros por trás desta missão não apenas enviaram uma sonda para os confins do sistema solar, eles lançaram uma verdadeira cápsula do tempo,
que reescreveria a história da ciência planetária e transformaria nossa compreensão dos mundos gelados e distantes. Esta missão não foi apenas sobre Plutão, foi sobre expandir os limites do conhecimento humano e redefinir o que é possível na exploração espacial. Antes da chegada da New Horizons, nossas melhores imagens de Plutão eram meros borrões pixelizados capturados pelo telescópio espacial Hubble. Acreditávamos que era um corpo celeste craterado, congelado e desolado, muito parecido com a nossa Lua, mas em uma escala de temperatura ainda mais extrema, sem qualquer atividade geológica. O que descobrimos, em vez disso, foi um mundo de beleza estonteante e complexidade geológica que desafiava todas as nossas preconceções. A New Horizons não apenas nos deu uma visão, mas uma revolução no estudo dos planetas anões e do cinturão Kuiper, abrindo um novo capítulo na exploração do nosso sistema solar. A característica mais icônica e visualmente marcante dessa descoberta pela New Horizons foi sem dúvida o coração de Plutão, uma vasta e brilhante formação em forma de coração, oficialmente conhecida como Tomba Regio. Esta não é apenas uma mancha superficial, é uma imensa geleira composta principalmente de gelo de nitrogênio, que se estende por mais de 1000 quilômetros através da superfície de Plutão. E o mais fascinante é que não se trata de uma camada estática de gelo, como se poderia esperar em um mundo tão frio. É um mar convectivo de nitrogênio congelado, que está em constante movimento e renovação. Esse processo de convecção, impulsionado por um calor interno residual, faz com que a superfície do coração se renove continuamente, apagando crateras de impacto e mantendo Plutão com uma aparência surpreendentemente jovem, apesar de sua idade bilionária. Essa descoberta por si só já indicava que Plutão era muito mais dinâmico e geologicamente ativo do que se imaginava, desafiando a ideia de um mundo inerte e congelado. A Tomba Regio não é apenas uma curiosidade visual, ela é uma janela para os processos internos de Plutão, sugerindo uma complexidade que antes era atribuída apenas a planetas maiores e mais próximos ao Sol. Mas as surpresas geológicas não param por aí. A New Horizons capturou imagens de imponentes cadeias de montanhas feitas de gelo e de água, algumas das quais se elevam a alturas impressionantes de 3.300 metros, comparáveis aos majestosos Alpes na Terra. No entanto, a composição e o comportamento dessas montanhas são radicalmente diferentes, devido às temperaturas extremamente baixas de Plutão, que chegam a cerca de menos 230 graus Celsius. O gelo de água se comporta como rocha sólida, conferindo-lhe uma rigidez estrutural que permite que essas massivas formações permaneçam de pé por bilhões de anos, sem sofrer a erosão significativa que molda as montanhas terrestres. A presença dessas montanhas de gelo, muitas vezes com picos afiados e vales profundos, sugere processos tectônicos complexos, como o levantamento de blocos crustáveis, algo totalmente inesperado para um corpo tão pequeno e distante, e que aponta para uma história geológica muito mais rica do que se supunha. Talvez a descoberta mais chocante e intrigante, que realmente virou de cabeça para baixo nossas concepções sobre Plutão, tenha sido a evidência clara de criovulcões. Diferente dos vulcões terrestres que esperam em lava derretida, os criovulcões de Plutão ejetam uma mistura pastosa de gelo, água e amônia. Essas estruturas geológicas, como as notáveis White Moons e Picard Moons, são gigantescas, com dezenas de quilômetros de diâmetro e vários quilômetros de altura, dominando a paisagem plutoniana. A existência de criovulcões é uma prova irrefutável de que Plutão possui uma fonte de calor interna significativa, capaz de derreter e mobilizar materiais em seu interior. Essa energia pode ser gerada pela decomposição radioativa de elementos pesados em seu núcleo rochoso, um processo que libera calor lentamente ao longo de bilhões de anos, ou talvez por um processo de aquecimento de maré, embora este último seja menos provável, devido à distância da Lua de Caronte e à órbita relativamente estável. Essa atividade vulcânica de gelo sugere que o interior de Plutão é muito mais complexo e ativo do que qualquer modelo anterior previa,
e pode até mesmo sustentar o oceano superficial especulado. Um ambiente que em outros corpos do sistema solar é considerado um potencial nicho para a vida. E então temos a atmosfera de Plutão, uma fina e delicada névoa azul, composta principalmente de nitrogênio e metano, que se estende por centenas de quilômetros no espaço, criando um halo étereo ao redor do planeta anão. Os cientistas da missão descobriram que essa atmosfera não é estática, ela é incrivelmente dinâmica, expandindo-se e contraindo-se drasticamente à medida que Plutão se move ao longo de sua órbita altamente elíptica ao redor do Sol. Quando Plutão está mais próximo do Sol, o gelo em sua superfície sublima, transformando-se diretamente em gás e formando a atmosfera. Quando se afasta, a atmosfera congela e cai de volta à superfície na forma de neve ou geado. Essa dança atmosférica, impulsionada pelas variações sazonais extremas, é um fenômeno único no sistema solar exterior e nos fornece insights valiosos sobre a interação entre a superfície e a atmosfera em mundos gelados. A missão New Horizons também nos proporcionou a primeira visão detalhada do complexo e fascinante sistema de 5 luas de Plutão: Caronte, Stinge, Nix, Cerbero e Hydra. Caronte, a maior das luas, é tão massiva, cerca de metade do tamanho de Plutão, e que o centro de massa do sistema Plutão-Caronte está localizado em um ponto no espaço entre os dois corpos, e não dentro de Plutão. Isso os torna um verdadeiro sistema binário, onde ambos os corpos orbitam um ponto comum, como se estivessem dançando um com o outro. As outras 4 luas menores são irregulares em forma e giram de forma caótica, um mistério que ainda está sendo desvendado e que pode ser resultado de colisões passadas ou interações gravitacionais complexas. A complexidade desse sistema lunar é um testemunho da rica história de formação e evolução de Plutão e nos mostra que, mesmo em lugares tão distantes, a gravidade e a dinâmica orbital podem criar arranjos surpreendentemente intrincados. À medida que continuamos a analisar os dados, nossa compreensão do sistema solar exterior é constantemente desafiada e expandida. A missão nos demonstrou de forma inequívoca que mesmo os mundos mais pequenos e distantes, que ainda eram considerados meros pontos de gelo sem importância, podem ser incrivelmente vibrantes e repletos de atividade, com processos geológicos que se assemelham, de certa forma, aos da Terra. Plutão pode ter sido rebaixado à categoria de planeta anão em 2006, em uma decisão controversa da União Astronômica Internacional, que gerou debates acalorados na comunidade científica e no público. Mas aos olhos da ciência e da exploração, ele nunca foi tão importante e fascinante. Sua reclassificação, longe de diminuir seu status, apenas o tornou um representante proeminente de uma nova classe de objetos celestes que estão redefinindo nossa compreensão do sistema solar. Plutão e a New Horizons serviram como uma porta de entrada crucial para o cinturão Kuiper, uma vasta e misteriosa região além da órbita de Netuno, repleta de milhares de objetos gelados, remanescentes da formação do nosso sistema solar. Esses objetos são considerados fósseis da formação do sistema solar, guardando os segredos mais antigos sobre o nascimento e evolução do nosso sistema planetário. Cada nova descoberta em Plutão e nos objetos do cinturão Kuiper nos aproxima de desvendar a história primordial do nosso cosmos e de entender a diversidade de mundos que existem além da nossa vizinhança imediata. A New Horizons continua sua jornada, explorando outros objetos do cinturão de Kuiper, como Arrokoth, e nos enviando dados que prometem novas e emocionantes revelações. A exploração espacial é uma jornada sem fim, e Plutão nos ensinou que sempre há mais para descobrir, mesmo nos lugares mais improváveis. Agradecemos imensamente por nos acompanhar nessa jornada até os confins do Sistema Solar, onde o pequeno Plutão nos revelou um universo de maravilha e nos forçou a reavaliar nossas preconceições. E se você se encantou com as descobertas da New Horizons e deseja explorar ainda mais os mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Espaço Sideral para mais conteúdo incrível e inspirador sobre astronomia e exploração espacial.